Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso completo de gramática. Agora nós vamos estudar o módulo de advérbio. Então vamos conhecer aqui um pouco do advérbio. Vamos começar aqui pelo conceito de advérbio, que diz assim, ó, que é a palavra invariável. Olha aí, agora a gente está falando que é a palavra invariável, né? O advérbio, a conjunção, a interjeição e a preposição fazem parte do grupo de palavras invariáveis. Então é a palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo, outro advérbio ou até mesmo a frase inteira. Pessoal, é muito importante que você entenda este conceito. Não só o conceito de advérbio, mas o conceito de todas as classes gramaticais. Porque ao invés de você decorar, né, você ficar decorando, cedo é um advérbio de tempo, não sei o quê. Ao invés de você ficar decorando, se você entender os conceitos, fica muito mais fácil. É claro, né, que as bancas examinadoras elas não estão preocupadas com o conceito, né, mas elas fazem o seguinte, às vezes elas trocam uma palavra, que é naturalmente uma classe gramatical, e em uma outra frase, eles misturam as coisas de forma que a palavra muda de classe gramatical pelo sentido naquele contexto. E eu venho falando ao longo desse curso que é importante que você preste atenção no conceito, no contexto, desculpa, e também atente para todos os conceitos. Olha o que eu estou dizendo que é um advérbio, né? Advérbio é uma palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, tá? Então vamos ver aqui, pessoal. Por exemplo, quando um advérbio modifica um verbo, ó, eu digo assim, ó, vou ao cinema, né? Vou ao cinema. Olha só, eu tenho o verbo ir, né? Vou ao cinema. Se eu colocar o não antes do verbo, olha como modifica o sentido do verbo. Agora já não vou ao cinema. Então veja, o advérbio modificou o sentido de quem? Ele modificou o sentido do verbo. Então o advérbio modifica o sentido do verbo. Os atletas nadaram. Veja, eu dizer os atletas nadaram é uma coisa. Então eu tenho aqui, ó, eu coloco nadaram depressa. Ó. Depressa foi a forma. Veja que eu modifiquei o verbo nadar, né, dando para ele um valor, quer dizer, eles nadaram mais rápido, né? Quer dizer, observa que o advérbio está modificando o sentido do verbo. Tira o advérbio e você vai ver que o sentido fica um. Ó. Se eu disser os atletas nadaram, dá um sentido. Mas se eu disser que nadaram depressa, aí muda totalmente o sentido, não é isso? Ó, também ele pode modificar um adjetivo. Então, o advérbio modifica o verbo e modifica também o adjetivo. Olha só, se eu disser assim, ó, a festa estava bonita. Beleza. Mas quando eu digo que a festa estava muito bonita, ó, bonita é o quê, pessoal? Bonita é a classe gramatical de quê? Desculpa, pertence a que classe gramatical? Ao adjetivo. Muito bem, então bonita é um adjetivo. Mas quando eu digo assim, ó, que a festa ficou muito bonita, veja que agora já tem uma intensidade maior, né? Quer dizer que a festa já está mais do que bonita, já está muito bonita. Então, se eu tiro a palavra muito, dá um sentido. Se eu coloco a palavra muito, dá outro sentido. Ou seja, estou modificando, certo? O valor, né, no caso do adjetivo. Um outro exemplo, ó, o céu estava azul. Beleza, o céu estava azul. Mas se eu colocar agora, ó, azul, aqui é o que, pessoal? Azul é uma cor, né? A maioria das cores são o quê? As cores são adjetivos. Então, ó, o céu estava alegremente azul, né? Observa, o advérbio modificando o sentido aí, né, do adjetivo. E o advérbio, ele também modifica um outro advérbio. Olha só, o piloto dirige mal. Né? Quando eu digo que um piloto dirige mal, é uma coisa. Agora, quando eu digo que ele dirige muito mal, é outra coisa. Modificou o sentido do mal. Né? Mal já é um advérbio. Porque, ó, pessoal, mal está modificando o sentido de quem? Do verbo dirigir. Né? Quer dizer, se eu dizer, o piloto dirige mal. Né? Quem dirige, dirige, né? O piloto dirige, mas ele dirige muito mal. Ele dirige muito mal. Então, modifiquei o sentido de um advérbio, né? Ó, cheguei cedo. Pessoal, quem chega, chega, hein? Cheguei cedo, ó. Se eu disser cheguei, beleza, cheguei. Agora, quando eu digo cheguei cedo, veja, eu estou modificando o sentido de quem? Do verbo, não é isso? Então, eu tenho que cedo é um advérbio. Mas eu posso modificar ainda mais essa frase dizendo assim, ó, cheguei bem cedo. Ou seja, eu estou modificando aí
um sentido de um outro advérbio. Então, eu também posso modificar uma frase inteira. Ó. Não poderei comparecer. Infelizmente, não poderei comparecer. Deu para entender? Então, fique atento para isso aí. Por quê? Porque vai ter momentos, né, que você vai ter palavras. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Então, pessoal, digamos que eu tenho essa frase aqui. Ó. Ele comprou muito produto. Olha só isso aí. Ó. Ele comprou muito produto. Veja que eu usei aqui, ó, eu disse que muito, né? Olha só, está modificando aqui o sentido do adjetivo, muito modificando aqui o sentido do advérbio, né? E eu tenho aqui, ó, ele comprou muito produto. Pergunto para você, será que esse muito é um advérbio também? Hã? Aí, veja bem, ó, você tem que prestar atenção para esse tipo de coisa. Ó. Produto, qual é a classe gramatical de produto, pessoal? Ele comprou um produto. Quem compra alguma coisa. Comprou o quê? Comprou um produto. Né? Pessoal, produto é substantivo. Veja só, produto é substantivo. Olha isso. Então, produto é substantivo, mas só que ele está sendo modificado aqui, ó, por essa palavrinha muito. Aí eu pergunto para você, será se esse muito é advérbio? Vamos para o conceito. É a palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Pessoal, tem substantivo aqui? Não. Então, esse muito não é advérbio, tá, pessoal? Por quê? Porque ele não está modificando o sentido nem de um verbo, nem de um adjetivo, nem de um advérbio. Ele está modificando o sentido de quem? De um substantivo. Ah, então, peraí. Mas eu aprendi, né, que quem modifica o sentido de um substantivo ou é um artigo, ou é um pronome, ou é um numeral, ou é um adjetivo. Então, esse muito só pode ser uma dessas coisas, ou o adjetivo, ou pronome, ou numeral, ou artigo. Artigo é, pessoal? Não. Adjetivo é? Está qualificando? Não, também. É numeral? Também não. Só pode ser o quê? Pronome. Deu para entender a diferença? Então, é importante você atentar para o conceito, porque você pode ser levado, né, a pensar que isso aí é um adjetivo, que isso aí é um advérbio. Agora, é muito fácil você saber também que isso aí é um advérbio ou não. Quer ver uma coisa? Coloca essa frase no plural, coloca produto no plural. Ó, ele comprou muitos produtos. Se você colocar produtos no plural, o que vai acontecer com muitos? Vai também alterar. Ó. Ele comprou muitos produtos. Ou o que está escrito aqui que o advérbio é? É a palavra invariável, pessoal. Para o muito funcionar como advérbio, ele tem que ser invariável, ele não pode variar. Olha aqui uma coisa, ó, a festa estava muito bonita. Opa, bonita está no feminino singular. E por que o muito não variou? Porque aqui ele tem função de advérbio. E advérbio é o quê? Invariável, tá? Então, é muito simples você saber a diferença, né, de muito, quando ele é advérbio ou quando ele não é advérbio. Basta você colocar para o plural. Se ele for para o plural, ele não pode ser advérbio, porque advérbio faz parte das classes invariáveis, né? Entendeu? Então, atento aí para esse conceito, certo? Atento para esse conceito. Continuando, então. A classificação do advérbio, pessoal, nós temos o advérbio de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação, de tempo. Ô, pessoal, essa classificação aí, né, ela é uma classificação didática, digamos assim, porque, na verdade, existem muitas outras finalidades ou classificações do advérbio. Por exemplo, eu tenho o advérbio de companhia, eu tenho o advérbio de finalidade, eu tenho o advérbio de instrumento, tem muitos outros tipos de advérbios que não entram nessa classificação didática, ok? Então, vai de acordo com a função que ele exerce, tá ok? Então, vamos ver aqui quais são, né, os advérbios de afirmação. Sim, certamente, realmente, der certo. Você vai decorar isso? Não, você só vai entender. Estou afirmando, efetivamente, deveras, de fato, sem dúvida. Então, você observa que estas palavras, todas elas dão uma ideia de quê? De afirmação. Então, por isso, são advérbios de quê? De afirmação. Então, quais são os advérbios de dúvida? Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez. Advérbio de dúvida, talvez eu vá, né? Então, advérbio de dúvida. Advérbio de intensidade, assaz, bastante, bem, demais, mais, menos, muito. Olha o muito aparecendo aí, pouco, tão, quase, quanto, demais. São advérbios de intensidade. Advérbio de negação, não, de modo. De modo não, pessoal. A palavra é de modo algum, tá? Só um instante.
apenas alguns errinhos que acontecem nas melhores famílias. Ó, de modo algum, de jeito nenhum, de forma alguma. São advérbios de quê? De negação. Agora nós temos os advérbios de lugar. Ó, aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá, de trás, aquém, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe, debaixo, algures, defronte, nenhures, através, à direita, à esquerda, de longe, de lá, ao lado, por dentro, por fora, por aqui, por ali, defronte. Alguns advérbios de lugar. Advérbio de modo, pessoal. Bem, mal, melhor, pior, assim, aliás, depressa, devagar, como, debalde, sobremodo, sobretudo, sobremaneira, quase, principalmente e quase todos os terminados pelo sufixo mente. A maioria do terminado pelo sufixo mente é advérbio de modo. Temos ainda os advérbios de tempo. Ó. Agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, tarde, depois, hoje, então, nunca, jamais, logo, sempre, outrora, já, raramente, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de súbito, em breve, de quando em quando. Certo? Então, com isso, nós vimos aí a definição e a classificação dos advérbios. Na próxima aula, nós vamos ver, né, o emprego dos advérbios.